lá. Voltando. Deixa eu só fechar as telas aqui. Ficar abertas. Não tem necessidade. A imagem está aberta. Conferir. Beleza, não tem necessidade. Tá. Então, gente, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Voltando. Então, gente, a gente viu agora, né? Antes da gente ir do intervalo, a gente criou a nossa cena do tutorial, criamos nossa cena de créditos, né? Com os nossos 3 botões personalizados. Eu até mudei as cores aqui, que eu tinha errado na cor. Coloquei a cor padrão para ficar todo mundo igual, né? Agora sim, voltar aqui, ó, ele fica igual com as cores dos nossos outros botões, tá? Então tá tudo bacaninha, tudo no padrão. O próximo ponto que eu tinha planejado para a gente ver hoje vai ser a questão das fontes, tá? Então, assim, ó, deixa eu mostrar para vocês sites bem interessantes que a gente pode estar baixando fontes, tá? Um dos sites é esse aqui, ó, dafonte.com, tá? Vou colocar aqui o endereço para vocês, copiar, dafonte.com, tá? Ele tem aqui todas as fontes, tudo direitinho. Você vem aqui, clica em baixar, tá? Ele vai baixar a fonte a gente tem que colocar dentro do nosso projeto, tá? Para poder, a gente não vai precisar nem instalar na nossa máquina, porque quando a gente baixa uma fonte a gente pode instalar na máquina, mas a gente pode, no nosso caso, no nosso projeto, a gente não precisa instalar na nossa máquina. A gente vai simplesmente colocar essa nossa fonte dentro da nossa pasta recursos, né? E vamos fazer a chamada dessa fonte para o nosso ambiente. Outro site também muito bom, tá? Se você quiser se inspirar em filmes, é essa daqui, ó, Fonte Bold. Deixa eu ver, fontebolt.com, tá? Esse Fontebolt aqui, tá? Ele é bacana também porque ele traz uma série de tipos de fonte, com, por exemplo, de filmes, de jogos, de TVs, de filmes, tá? Então aqui, ó, você pode chegar aqui, por exemplo, que é a fonte da Barbie, tá? Ele te dá 2 tipos de fonte de Barbie, ó, aquele Barbie normal, o Barbie mais desenhado. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente for escolher a nossa fonte, tá? É verificar a seguinte coisa: se a nossa fonte, ela possui, a fonte que a gente escolheu, se ela possui caracteres especiais, tá? Por que a questão dos caracteres especiais? Porque os caracteres especiais, como a nossa língua mãe, no caso português e Brasil, a gente tem acentuações, esses caracteres especiais entram como acentuações, tá? Então, às vezes, determinadas fontes não possuem acentuação. Tem como você ver na hora que você pede a pré-visualização dela, que você vai fazendo alguns testes, tá? Tipo, aqui, ó, você pode personalizar até a fonte e tudo mais, mas vamos aqui. E outro site, tem um site também que eu vou passar para vocês, que é esse daqui, ó, Netfontes, que é brasileiro, tá? Também tem aqui, ó, netfontes.com, tá? Tem todas as fontes, vamos aqui, tudo belezinha, show de bola. Tranquilo? Então deixa eu copiar aqui também o endereço do Netfontes para vocês. Esse é nacional. E tem esse daqui que é o Bolt, fonte Bolt, né? Que são fontes famosas, filmes, séries, álbuns e por aí vai. São 3 opções para vocês baixarem as fontes que vocês querem trabalhar. A que a gente vai trabalhar hoje aqui, que eu achei legalzinha, é a do Joker, né? Que é a do Coringa, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, clica em download,
Ele veio aqui, baixou, tá? Os arquivos de fonte a gente vai encontrar geralmente eles em TTF, que é a extensão de fonte, tá? Como eu falei, se a gente abrir essa fonte aqui no Windows, ele vai exibir todo o tipo de fonte aqui, ó. Tá vendo? Ó? Bem legalzinho, ó. E a gente pode utilizar ela, tá? E então, quando eu fiz esse meu download da minha fonte, né, que ela vai pro... Ah, desculpe, não estão vendo? Tá, eu vou parar e vou de novo, peraí. Parar, exibir de novo. Oxi, que tava aparecendo, como estivesse vendo. Deu bom agora? Tá, sim. A fonte que eu baixei foi essa daqui, ó. Joker. Oxi. Joker. A do filme do Coringa. Joker fonte. Tá vendo? Então foi essa que eu fiz o download do Joker fonte, tá? Então, o próximo passo que a gente vai fazer é o download. A gente clica aqui em download, né? Ele vai fazer o download aqui, como eu disse. As nossas fontes geralmente são em TTF, tá? E a gente tem que atentar à questão de caracteres especiais, certo? Porque é muito importante essa questão do caractere especial, porque o caractere especial é acentuação, tá? Então, vou fazer o que? Vou pegar aqui a minha área de trabalho, tá? Aqui downloads, foi para downloads, e vou copiar ela e vou jogar lá para dentro do meu projeto. No caso aqui, né, documentos, Corona Projects, Quiz Flag, que é o que a gente está trabalhando, recursos, fonte, e eu já tenho aqui a fonte Joker, né, que eu já tinha baixado previamente. Se eu clicar nela aqui, ó, a gente já visualiza ela. Eu já tinha renomeado, tá? E tem essa outra fonte aqui também que eu tinha colocado, ó, que também é referente a ele. Belezinha, show de bola. A gente pode fazer o seguinte: quando a gente vai utilizar fontes, existe uma forma bem simples dessa fonte ser exibida, tá? Qual é o comando que a gente vai usar? Aquela coisa às vezes me engana. Qual o comando que a gente vai utilizar para exibir a fonte, tá? Então, eu tô terminando esse PDF para vocês, eu vou disponibilizar amanhã o PDF de vocês, tá? Fonte é muito simples. É simplesmente você colocar native.new fonte e entre parênteses, colocando as aspas, a gente vai dizer qual é a fonte que a gente vai colocar, o endereço que ele está, o local que ela está localizada, tá? Então, para adicionar uma fonte personalizada ao seu jogo no Solar 2D, você pode seguir os seguintes passos. Obtenha um arquivo de fonte personalizada, geralmente em formato TTF ou OTF. Essa que a gente baixou é em formato TTF, tá aqui, ó, só para confirmar, que é a que vocês têm aí, fonte, ó, fonte joker.ttf. A gente não consegue visualizar aqui, né? Mas se a gente for clicar em cima dela no nosso gerenciador de arquivos, ele vai mostrar o estilo da fonte, tá? Certifique-se que tem a opção, que tem permissão para utilizar a fonte e que ela esteja licenciada corretamente, tá? Algumas fontes são pagas, assim como as imagens. Mais lá na frente, quando a gente for ver a questão do desenvolvimento web, no nosso HTML, a gente vai ver que existem fotos, né, imagens, que elas têm o copyright, né, tem a licença, você tem que pagar para utilizar. O que acontece se eu utilizar uma fonte que eu não estou pagando pelo uso dela? É a mesma coisa que vai acontecer se eu utilizar uma foto que não tenho direito de uso, não paguei por ela. Meu site pode ser derrubado por direitos autorais, entendeu? A mesma coisa às vezes que você vê determinadas pessoas que utilizam uma música de um artista e não pagaram pelo direito autoral, o YouTube vai lá e
silencia aquele clipe pelo não pagamento de direitos autorais, tá? Então, próximo passo, uma vez que você fez o download daquela fonte, você sabe que ela está corretamente licenciada, a gente vai colocar a fonte dentro da pasta do nosso projeto Solar 2D, tá? Você pode criar uma pasta dentro do diretório do projeto e armazenar os arquivos de fonte, por exemplo, com a pasta chamada fontes, que é o que a gente fez agora, tá? No caso agora a gente só fez fonte. Posso colocar a nomenclatura que eu quiser, tá? Por que isso? Só para facilitar a organização, para a gente não deixar a fonte solta, né? No caso do nosso, né, a gente colocou dentro de recursos, fonte. Então, no código Lua, por sua vez, na sua cena, antes de usar a fonte personalizada, você precisa registrar a fonte utilizando a função native.newFont endereço. Como vai ficar isso? Tá? Como vai ficar isso? Nós estamos trabalhando aqui, nesse exato momento, na nossa tela de crédito, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um local onde eu vou declarar essa fonte, tá? Vou fazer a declaração da fonte. Aí vocês vão me entender. Para facilitar a nossa vida, em vez de toda vida que eu chegar aqui, quando eu estou tendo texto, eu não simplesmente coloco new, que ele chama o valor nulo, eu vou criar uma variável local para essa cena, chamada fonte. Que aí, em vez de colocar new, eu vou colocar só fonte. Que aí ele automaticamente vai puxar essa minha fonte, tá? Então, ficaria mais ou menos assim, tá? Eu vou criar agora a minha variável fonte, certo? Ela vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Então, logo aqui, ó, depois dessa declaração dos objetos de exibição, eu vou criar uma declaração de fonte. Declaração. Opa, aqui não. Desculpa. Espacinho, pronto. Aqui, fica melhor. Logo aqui após essa declaração dos posicionamentos de tela, tá? Então vem aqui, ó, declaração de fonte, personalizada. Como eu disse, eu vou criar uma variável local chamada fonte, tá? E aí vou utilizar o comando que eu falei que é bem simples, que é basicamente essa daqui, ó, native.newFont. Aí ele pergunta o nome que você quer colocar e o tamanho. Nessa parte aqui, ó, nesse newFont, eu só vou especificar o endereço dele, tá? Então, abre aspas, qual o endereço que a minha fonte está? Eu sei que ela está lá na pasta recursos, tá? Dentro de recursos eu tenho a minha pasta fonte, tá? E dentro da minha pasta fonte, eu tenho um nome de fonte joker.ttf, tá? Desse jeitinho, mesma forma que a gente declara imagem, tá? A gente tem que dizer quais são as pastas que ele está e o nome do arquivo tem que estar igual ao nome que está contido lá na pasta, certo? Vou salvar, beleza. Aconteceu alguma coisa? Não. Então, ao primeiro momento, a gente só fez a declaração da fonte. Agora, o que vai acontecer? Aonde que eu quero que a minha fonte passe agora a ser personalizada, diferente daquela fonte nativa, né? Que ela puxava aquela fontezinha feia, eu posso simplesmente, onde tem new, substituir por esse valor nulo, né? Eu posso substituir pela variável fonte. Então, vamos fazer o que? Vamos lá fazer aquele nosso pulo do gato, né? Selecionamos o valor new, né, nulo, aqui do texto Cregos, e vamos dar um Ctrl D. Para quê? Para selecionar os próximos nulos, né? Eu vim aqui, ó, texto Instagram nulo, texto do LinkedIn nulo, no texto do botão botar nulo, tá? Então, o que eu tenho de texto são esses aqui, tá? Então, eu vou substituir eles agora pela palavra
fonte. Fonte. Certo? Feito isso, quando eu salvar, ele vai automaticamente já trocar a fonte em todos os nossos textos que nós temos nessa cena de créditos, tá? Vou salvar. Olha o que aconteceu. Ele automaticamente já mudou as fontes, né? Personalizou as nossas fontes em todos os pontos do nosso jogo. Massa, legal pra caramba. Show de bola, mudou. Posso dizer uma coisa que vai ser mais legal ainda? É o seguinte, você pode ir lá no nosso queridão, que está um pouquinho esquecido, chateado lá no canto, que ninguém dá mais bola para ele como a gente dava antigamente, no main, tá? Opa, a gente pode ir lá no main.lua e criar uma variável global da nossa fonte, e assim, como ela é global, ela vai permear, ela vai participar de todas as cenas. E eu só vou precisar declarar ela uma vez lá no main.lua, que é o carregamento inicial. Vejam só a importância agora da famosa variável global, tão esquecida, tão largada de canto, né? Então o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, nessa minha declaração de fonte personalizada, vou tirar ela daqui, certo? Vou tirar ela daqui de dentro do meu cena de créditos, tá? Venho lá no main.lua, bem aqui debaixo da biblioteca local, eu coloco aqui a declaração de fonte personalizada e detalhe, ela é global. Vamos tirar o local, tá? Veja só, eu criei a variável fonte sem o local na frente. Lembra? Toda vez que eu crio uma variável e eu não digo local antes, ela se torna uma variável global. Então agora essa variável fonte, ela vai fazer parte de qualquer local do meu projeto em que eu troque o valor de new por fonte agora, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer o que? Eu vou salvar. Salvei e meu projeto não deu erro. Por quê? Porque eu criei a variável global agora. Eu retirei ela daqui do crédito. Ó, vou salvar aqui no crédito. Eu salvei no main.lua, certo? Vou salvar no créditos agora. Salvei. Deu erro? Não deu. Por quê? Porque ele já fez referência ao resto. Vamos ver, ó. Clicar em voltar. Aqui nos demais ele não substituiu, tá? Mas a partir do momento que eu for no menu e substituir tudo que é new, ó, vim aqui, ó, new, tá aqui, ó, texto menu, new. Aí eu vou dar o Ctrl D, ó. Pronto. Todos os nulos de textos do menu estão selecionados agora, certo? Aí eu vou fazer o que? Fonte. Pronto, só isso. Vou salvar. Olha só o que aconteceu. Mudou. Olha só. Faltou mudar agora no jogo. Mesma coisa. Venho aqui, procuro o primeiro new, né? Do texto, tá? Tempo texto aqui, ó. Deixa eu dar um Alt Z aqui para quebrar a linha, facilitar a minha vida. Ó, primeiro new vai ser a declaração do tempo, tá? Então eu venho aqui, ó, mesma coisa, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Vou só selecionando, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Pronto, selecionei todos os new que tinham na minha tela. Vou fazer a mesma coisa, escrever fonte. Vou salvar. Quando eu botar aqui para o menu, jogar, olha só, mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui o do Brasil também, tá vendo? Ó? Você simplesmente consegue
trocar a fonte de forma global em todo o teu texto, tá? Em todo o teu projeto, simplesmente com uma linha de comando só, que foi essa daqui. Essa linhazinha de comando que eu coloquei aqui, ele já valeu para tudo. Aqui, ó, o derrota, como é que já está aqui mudado, ó, também, ó. Já mudou tudo. Mudou a fonte geral. É legal, né? Então, o ideal é que uma vez que formos utilizar a mesma fonte em todas as cenas, podemos criar uma variável global no main Lua para poder utilizá-la em todo o projeto, que foi exatamente o que eu fiz agora, tá? Então, só recapitulando, ficaria fonte igual, abre aspas, aí vou dizer o endereço, recursos, fonte barra, fonte joker.ttf, beleza? Tá? Então assim, ó, alguma dificuldade em relação à fonte? Alguma parte assim que vocês perderam em relação a isso? Creio que não, né? Bem tranquilo. Então, eu poderia fazer dessa forma, né? Eu poderia simplesmente pegar essa declaração, colocá-la como local para rodar no crédito, para rodar no menu, para rodar no jogo, beleza? Caso fossem fontes personalizadas para cada cena. Como no nosso caso, a gente está utilizando a mesma fonte para todo o nosso projeto, a gente... Exatamente, Vitor. Esse é o sentido. Quando você utiliza o Ctrl D, ele só vai selecionar o new que está aparecendo naquele momento, tá? Ele não vai selecionar o new nas demais cenas não, tá? Então assim, ó, no menu ponto lua, eu acho que o menu no jogo ponto lua é onde a gente tem mais new, né? Porque a gente tem a declaração da derrota, tem a declaração do tempo, tem a declaração dos botões, tudo aquela parte da Venezuela, do Brasil, da Colômbia. Então o Ctrl D ele só vai selecionar e fazer a substituição daquela parte selecionada no arquivo que tu está trabalhando agora, não é? No caso eu estou trabalhando no jogo .lua, é esse meu arquivo agora, ele vai selecionar só ali, beleza? Então, tranquilo, tá? Vamos bem simples, bem tranquilinho, vou passar até o PDF para vocês, só para ficar como uma forma de apoio, tá? Mas é basicamente 2 páginas. E o próximo passo que a gente vai ver agora é a biblioteca de áudio, tá? Não é complicado também, é tranquilo. Só tem alguns detalhes que a gente tem que ver direitinho, só para organizar mesmo, tá? A gente viu, né, no começo da aula, que os áudios, a gente tem o YouTube como uma biblioteca gigante, mas se eu for voltar aqui na nossa conversa aqui, o Luiz Alberto colocou esse endereço aqui, né, que é exatamente são áudios gratuitos, tá, da biblioteca Unity, né? Então, aqui, ó, os efeitos de som para a gente poder utilizar nos nossos jogos, né? Que aí tem show. Vocês vão ver, a gente vai precisar de som de tiro, de laser, de explosão, todos esses. Isso, a demanda de som, a forma com que o som vai vir, vai ser tudo levantado quando vai se fazer aquela questão dos recursos, né? Quando a gente viu naquele nosso checklist. Cadê o roteiro? Tá aqui, ó. Nosso roteiro lá, né? Que é separar os recursos que iremos utilizar no projeto, com fontes, efeitos sonoros e imagens, que é o mais importante. É tanto que ele está no topo do nosso checklist, né? Então, voltando aqui ao nosso checklist, o que a gente já fez? A gente criou a cena do tutorial agora, criamos as cenas de crédito, criamos cenas de perguntas, sistema de tempo. Adicionamos fontes personalizadas, certo? Foi o que a gente fez agora. E vamos adicionar também efeitos sonoros agora, tá? Então praticamente a gente está quase finalizando nesse nosso projeto. Próximo passo que a gente vai ver agora
é exatamente a biblioteca de áudio, que ela é tão tranquila quanto essa biblioteca de som, não, de fontes, tá? Então, vamos voltar aqui para o jogo .lua, tá? Que é onde a gente vai basicamente carregar esses nossos sons. Quando a gente clicar na palavra certa, quando a gente clicar na resposta errada, ele vai emitir um som que a gente já previamente já puxou. Então, como a gente vai agora trabalhar de novo no jogo .lua, a gente vai lá no nosso queridão main.lua, tira a cena de créditos, tá? E bota cenas.jogo. Jogo. Salvei, ele já vai carregar diretamente ali o nosso jogo. Beleza. Lembra que quando a gente está clicando aqui, daí está tirando tempo, quando a gente clica aqui ele já fica verde, faz transição e dá ponto. Beleza. Só que não tem ainda aqueles nossos sons que a gente previamente já baixou para poder colocar no nosso projeto, tá? Então, como é que vai se dar isso, tá? No começo da aula a gente já baixou também o programa, né, do chamado 4K Video Download, tá? Que eu falei que o lugar mais fácil para se encontrar áudio é no YouTube. O Luiz Alberto já passou essa nossa opção pra gente, tá? Se vocês também forem procurar por inglês, efeitos sonoros em inglês, vai aparecer muito mais opções de efeitos sonoros em inglês, porque afinal de contas inglês é uma língua universal. Quem tiver aquela dificuldadezinha em relação ao inglês, é só usar o Google Tradutor, né? Vai lá no Pai Google, pergunta lá para ele, o tradutor, eu quero efeitos sonoros. Aí ele vai traduzir lá Sound Effects, né? E aí você diz o que você quer. Beleza. Vou usar agora, vou passar para vocês como é que vai se dar essa questão da carregamento do som, tá? Então, eu já mudei para a cena de jogo, vamos agora para o nosso jogo propriamente dito, tá? Então, eu vou criar aqui uma declaração dos áudios logo após essa declaração das perguntas, tá? Antes da declaração dos objetos de exibição, só por questão mesmo de organização, tá? Fica mais fácil dele já ter essa informação carregada aqui, porque ele vai ser exibido lá na frente, tá? É aquela coisa, a gente vai pré-carregar o som, mas ele só vai ser executado quando a gente chamar. Vai ser parecido com as funções. As funções a gente não cria as funções e depois a gente faz um chamamento daquela função para executar ela. Aqui é a mesma coisa. A gente vai criar aqui, tá, uma declaração dos áudios. Tá? E dentro dessa declaração eu vou criar os efeitos sonoros. Tá? Eu vou criar os efeitos sonoros. Então, como fazer isso? É da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui o PDFzinho aqui eu estou terminando o PDF para vocês. Por isso que eu não disponibilizei ainda. Então, o sistema de áudio do Corona, ele possui 32 canais distintos, dos quais podemos reproduzir efeitos sonoros ou transmitir arquivos de áudio. Ele oferece uma configuração de volume excessiva para cada canal, além de um nível de volume principal para os demais canais, tá? É um sistema de melhor esforço. Os sons solicitados serão reproduzidos o máximo possível, o mais rápido possível, mas não há garantia que eles começarão ou terminarão em horários exatos. Se estivermos transmitindo uma música e houver um buffer underrun devido ao estresse da CPU, o sistema de áudio continuará tocando assim que puder, mas a música poderá terminar de tocar mais tarde que o previsto. Ou seja, por mais que ele trabalhe com essa questão do melhor esforço, né, se eu tiver o que é esse buffer underrun, buffer vem do armazenamento, da bufferização. Quando a gente está vendo um vídeo no YouTube
a gente está vendo que sempre tem aquela barrinha vermelha e aquela barrinha cinza. Aquela barrinha cinza que fica um pouco depois da vermelha é o que a gente chama do buffer, né? Então a gente sabe que ele já carregou aquela parte além dele, né? Ele tá, vamos dizer assim, que ele está exibindo agora 1 minuto e 10 segundos, mas ele já meio que pré-carregou até 2 minutos e 10, tipo 1 minuto na frente. Então aquele 1 minuto a mais que ele tem é exatamente o buffer, tá? E dependendo do estresse também da CPU, do uso da tua máquina, no caso, o celular, né? Que a gente está desenvolvendo um aplicativo para celular, a gente vai ver que isso pode influenciar na exibição desse som. Assim pode ser, na execução do som, tá? É aquela coisa que a gente às vezes percebe que fica desincronizado o som com o vídeo. Parece aquelas novelas mexicanas que o cara fala, papapá, você vê a boca dele mexendo, aí ele fala, ele termina, sai o áudio e a boca continua mexendo. É basicamente isso, entendeu? É uma analogia assim, eu sei que um pouco feia, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, som versus transmissão, tá? O sistema de áudio oferece duas funções para carregamento. Você tem o áudio .load sound e você tem o áudio load stream, tá? Não existe uma distinção obrigatória entre o arquivo que fornecemos para qualquer função, mas o método adequado deve ser usado de acordo com essas diretrizes gerais, tá? Por exemplo, o áudio.load sound, ele carrega um som inteiro na sua memória. Ele deve ser utilizado para arquivos de áudio mais curtos, que podem ser utilizados repetidamente em todo o aplicativo, tá? Qual, professor? Qual o exemplo de áudio desse pequeno que pode ser utilizado direto? Aqui, meu querido. Esse garotão aqui, ó. Em áudios, você tem o certo, né? Que é só... Chega a dar nem 1 segundo, né? Esses áudiozinhos pequenos, ó. O erro. São todos áudios pequenos que aí você vai utilizar o áudio.load sound, tá? No caso do áudio load stream, ele lê em pequenos pedaços de um arquivo de áudio ao longo de sua duração, devendo ser utilizados para faixas de áudio mais longas, como músicas de fundo. Os arquivos transmitidos dessa forma podem ter um custo de latência e um custo de CPU ligeiramente maiores, tá? Então aquela coisa, quando a gente tem um arquivo pequeno, no caso de um efeito como esse, de uma pergunta que tu acertou, de uma pergunta que tu errou, de uma transição, de um som de clique no botão, tá? Tu pode simplesmente utilizar o áudio.load sound, beleza, que ele já vai carregar na memória dele, é uma coisa leve, então ele pode carregar na memória dele sem comprometer a utilização dos recursos do teu aplicativo, tá? Teu aplicativo ainda vai continuar fluido, vai continuar leve, bacana. Agora, no caso de uma música de fundo, né? Uma música tênue do nosso jogo, aí não. Aí a gente vai ter que utilizar a opção de áudio.load stream, certo? Que aí ele vai carregando aos poucos. Ele vai fazendo um stream, parecido com Netflix, um Amazon, um YouTube, são tudo streams, tá? Então, voltando aqui pro nosso, deixa eu fechar aqui o erro.mp3, voltando para o nosso jogo.lua, para a declaração dos efeitos sonoros, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui e vai criar duas variáveis locais, tá? Com o áudio certo e o áudio erro. O que é que o áudio certo vai tocar? Ele vai tocar aquele certo.mp3 e o outro vai trocar o erro.mp3. Que quando a gente clicar na nossa opção errada, ele vai fazer e quando for acertar no site vai, tá? Então vamos lá.
Essa minha reprodução dos áudios aqui foi fantástica. Tá louco. Então aqui, ó, vamos criar a variável local, tá? Áudio certo, naquele mesmo padrão camel case, tá? E aí eu vou dizer para ele o quê? Que a minha variável áudio certo, eu tenho que colocar o áudio ponto load, ó, tá vendo aqui, ó? Load sound. Aí ele simplesmente vai te perguntar, áudio file name, onde é que está esse arquivo? Aí a gente bota entre aspas, parecido com o que a gente viu agora há pouco, que era o da fonte, tá? Então vem aqui, ó, recursos, barra, áudios, barra, certo, ponto mp3, tá? Tal qual tá lá na nossa pasta, certo? E aqui eu vou criar a outra variável chamada áudio erro, tá? Chamando o áudio ponto load sound, mesma coisa. Vou colocar o endereço em que se localiza o meu som. Recursos, barra, áudios, barra. Pelo que eu vi aqui, o erro tá com E maiúsculo, tá vendo? Ó? Se vocês não renomearam de vocês, tá igual o meu, então o erro tem que ser erro.mp3 com o E maiúsculo, tá? Então, voltamos aqui, ó, áudios barra erros.mp3. Opa, faltou um M aqui. mp3, certo? Vou salvar, beleza, tranquilo, show de bola. Fizemos a primeira parte, que foi exatamente fazer com que ele seja carregado, beleza. Na hora que ele leu o meu arquivo jogo.lua, ele já carregou na memória esses meus dois áudios, certo? Porque, como eu falei, são áudios pequenos. Eu estou utilizando o áudio.load sound, tá? Não tô tocando ainda a música tema do nosso jogo, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Lembra lá na criação das funcionalidades, tá? Então a gente vai lá na nossa função, criação das funcionalidades, que é exatamente, a gente vai fazer o que? A gente vai botar o áudio.play, que é o que? Que ele vai executar o nosso áudio e dizer qual é o áudio que a gente vai executar. Vamos lá. Chegamos. Criação da função verifica China. Beleza? Tá? Então, a gente já tem nossa função lá, toda direitinha, tudo legalzinho e tudo mais, certo? E aí, a gente vai fazer o que? A gente vai adicionar, certo? A gente vai adicionar uma linha a essa nossa função. Que exatamente essa linha vai dar o play no áudio que a gente quer, tá? Então, para efetuar o controle do nosso áudio, a gente tem a função áudio.play, certo? E é específica qual áudio reproduzir. Ó, como já vimos, a função áudio.loadSound carrega um som inteiro na memória. Ele deve ser usado para arquivo de áudio mais curto, que pode ser usado repetidamente em todo o jogo. Depois de carregar o áudio para tocar o efeito sonoro, é muito simples. Basta utilizar a propriedade áudio.play em parênteses e especificar qual áudio você deseja reproduzir. Show de bola! Então aqui, ó, logo após aqui ele me executar o adiciona tempo, porque eu acertei a pergunta, eu vou querer que ele faça o quê? Eu quero que ele me coloque uma linha com a seguinte informação, tá? Eu vou colocar aqui, ó, áudio ponto
play, tá? A parênteses, qual foi o áudio que eu criei? No caso aqui, eu acertei, certo? Então eu vou colocar áudio, acerto. Quer dizer, áudio certo, que é o áudio que vai puxar o áudio da pergunta correta, tá? Aqui é o erro, né? Ele vai diminuir o meu tempo, beleza. Logo em seguida aqui, eu coloco embaixo do diminui tempo, como eu fiz aqui, ó, aqui embaixo do adiciona tempo, eu coloquei o áudio.play, áudio certo. Aqui na China, eu vou fazer o que? Eu vou colocar agora o áudio.play, áudio erro. Então fica áudio.play, abre parênteses, né? Áudio erro. E repito a mesma coisa aqui na terceira pergunta, né? No terceiro é o CIF, que é referente à resposta 3 da China, que também é a resposta errada. Então, no caso, áudio play, parênteses, áudio é erro. Faça a mesma coisa com o Brasil. Vamos testar agora. Vamos salvar, ver se vai dar certo. Cliquei, ó. Ui. Espera aí. Acho que faltou uma coisa. Deixa eu ver. O som saiu, não. Salvei. Tá aqui, tá salvo. Deixa eu ver como O Brasil não coloquei ainda. Launch. Viu só? Um já tá ok. Deixa eu ver por que o outro não tá puxando. Ó, no Japão as perguntas erradas ele não tá puxando. Então vamos ver se não foi áudio erro. Se é realmente áudio erro, é áudio erro. Deixa eu ver se não foi aqui na declaração. Deixa eu ver aqui. Load sound. Áudio erro. Recursos. Áudio. Ah, tá aqui, ó. Ó o erro, ó. Erros.mp3. Era erro.mp3. A velha importância de você verificar. Quando você erra uma questão de digitação dessa, de um arquivo que está fora quando você está acessando dentro de uma pasta que está dentro do nosso sistema, dentro da pasta do projeto, o que vai acontecer? Ele não vai te exibir um erro de quebra de código, tá? Ele vai exibir no teu console essa seguinte informação aqui, ó. Que é o que? Warning, né? Cuidado, atenção. Ele não pode failed to create sound recursos.audio.erros. Por quê? Porque eu tinha digitado um S aqui, era erro.mp3. Então ele só coloca como um aviso. Ele não coloca como um erro ao ponto de quebrar o teu código, tá? Então, se eu fosse procurar na minha pasta esse arquivo erros.mp3, exatamente ele não existe porque foi um erro de digitação. Era erro.mp3. Nesse caso, se eu tivesse colocado um erro com E minúsculo, como eu falei, ele também ia dar erro. Tá, então corrigi, encontrei o erro. Ó, agora. Deu bom. Faço o mesmo processo agora para a pergunta do Brasil. Deixa eu ver, perguntado. Top. Remassa, tá dizendo? Agora vamos repetir a mesma coisa para o Brasil, tá? Logo embaixo aqui do adiciona tempo, a gente pode vir aqui e simplesmente aproveitar o nosso código. Áudio play correto, tá? Adiciona tempo, ó. E aqui embaixo do diminui tempo, a gente só faz mudar para áudio erro. Ó, áudio erro. Vamos copiar aqui e vamos colar aqui também no diminui tempo. Salvei, a aplicação retorna, né? Ó,
Errou, errou, acertou. Show de bola, né? É bem tranquilo essa questão da biblioteca de áudio. É bem simples. Agora, o que a gente vai fazer? Nesse exato momento agora, a gente já vai criar, tá? A gente vai criar também um áudio chamado... como era o áudio que a gente tinha criado aqui? Por exemplo, clique, tá? Eu vou criar o áudio do clique para colocar nesse botão do reiniciar aqui, tá? Então, vamos lá. Volto lá para cima do código de novo. Venho aqui e vou criar local áudio clique. Mesma coisa. Áudio ponto load sound, tá? E vou dizer para ele onde é que eu quero que ele encontre o meu arquivo que vai ser executado. Opa, abre aspas, recursos, barra, áudios, barra, como é que estava lá? Clique.mp3, com tudo minúsculo, tá? Clique.mp3. Gente, o que eu estou fazendo? Toda vida indo lá checar o nome do arquivo externo que eu estou acessando, não tem problema. Porque afinal de contas é muita coisa na cabeça da gente que a gente vai trabalhando, vai resolvendo, vai puxando, vai tentando ver, que às vezes falha. Então, para evitar erros, como aconteceu com um erro que eu botei, era erros.mp3, tem um S a mais e ele não carregou, sempre dá aquela conferida se o nome do arquivo que está colocando está correto, tá? Então criei essa variável local chamada audio-click, tá? E agora eu já posso utilizar esse audio-click, né, no load sound, no sound.play, lá no botão, tá? Então eu vou pegar o meu áudio.play, certo? Vou só mudar a informação que eu quero lá atrás e vou aqui naquela função do derrota, tá? Aqui, ó, no botão reiniciar, tá? Então, quando eu clicar o botão reiniciar, antes dele ir para o Composer Go to Scene, eu quero que ele faça o som de clique, ó, áudio, clique. Vou salvar, vou errar aqui para morrer. Viu? Feito. De novo. Zerou o tempo, morri. Legal, né? Da mesma forma que eu posso utilizar posso fazer reaproveitamento de código, tá? Então, mesma coisa. Posso pegar aqui, vir aqui no menu, vou aqui, ó, reaproveitar o código, só, olha só. Cadê o page up? Tá aqui, vamos lá para cima. Vem aqui, ó, declaração dos efeitos sonoros, vou pegar o áudio aqui, ó. Clique, você, vou aqui no menu, ó. Logo depois aqui dos carinhas aqui, ó, declaração dos áudios, efeitos sonoros, e aí colo, tá? Crio o áudio clique, áudio load, tal, criei o áudio clique. O que eu vou fazer de novo? Venho aqui no jogo, vou lá embaixo de novo, onde tem um áudio clique, para poder fazer o reaproveitamento de código, tá? Lá no botão do reset, aqui, ó. Antes dele fazer a transição para jogar para a próxima cena, eu vou colocar o áudio play clique, tá? Então ele vai executar a função reiniciar, vai dar o áudio clique e depois é que ele vai chamar o composer para jogar para a próxima cena.
A mesma coisa eu vou fazer aqui no menu.lua, tá? Quando eu vier aqui, ó, antes dele me jogar para a função da verificação de toque, eu vou jogar a linha aqui, ó, áudio clique. Mesma coisa aqui, ó, áudio clique. É a mesma coisa aqui, áudio clique. Vou salvar, certo? Vou recarregar no menu. Vou pedir agora, como eu estou trabalhando no menu, eu vou lá no main.lua e quero que ele venha para o menu, ó. Menu, como a gente tem feito. Menu. Salvei. Já vai carregar no menu, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um reload aqui, ó. E aí eu posso sair reproduzindo essa mesma coisa nos botões do Instagram, LinkedIn, voltar, entendeu? Toda vez que a gente clicar, bacana, né? Vocês pegaram o espírito da coisa. Você pode replicar isso para todos os demais, tá? Vamos dizer assim, vou deixar isso aí como desafio para vocês, tá? Vocês fazerem essa mesma questão do áudio nos demais botões que faltam. Por exemplo, aqui quando eu vou para tutorial, eu quero colocar aqui no botão jogar, certo? E quero que vocês também façam aqui nos créditos, façam aqui no Instagram, LinkedIn e no voltar, tá? Que eu não coloquei, foi só para a gente poder ver, tá? E aí, por último, né? Por último, nós vamos ver. Claro, o áudio ele vai dar vida, tá? Ele dá personalidade, ele vai dar vida pro jogo. Da outra cara, é por isso que esse joguinho de quiz, ele é até um pouco extenso, né? Aparentemente a gente acha, jogo de quiz, três perguntas com 3 possíveis respostas é barbada. Mas olha o tanto de linha que a gente já colocou. Calma. Aí é que a gente vai chegar aí, tá? A gente vai chegar na questão do volume do áudio, certo? O que acontece? O volume, certo? O volume vai ser relacionado geralmente ao volume do celular. Deixa eu explicar direito. Peraí, que eu não consegui, não consegui colocar direito aqui. Foi muito rápido a informação, não deu para filtrar. É basicamente assim. A gente que já joga, pessoal que já tem uma certa experiência com o jogo, o que geralmente acontece? Os efeitos sonoros devem ser sempre mais altos do que os efeitos sonoros do que a música em si, tá? Então a música ela vai ficar tocando ali de fundo, mais baixo, né? Só para dar um clímax, tá? E os efeitos sonoros, que no caso vai ser tipo tiro, explosões, essas coisas assim, eles vão estar sempre setados no volume máximo, tá? Então assim, ó, essa questão do som curto, né, no efeito sonoro, no caso que a gente está utilizando o load sound, né, que ele carrega na memória, a gente tem que, diferentemente da música, que agora eu vou mostrar para vocês, que a gente vai utilizar o load stream para música. No load stream a gente pode sim fazer o que? Selecionar o canal a qual aquela música vai pertencer. A gente viu que no Corona, no Solar 2D, a gente tem 32 canais, ou seja, eu posso ter 32 espaços para alocar aquela música e aí sim especificar qual o volume que ela quer que ela toque, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui para começar a tocar a música a partir do menu, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar e dizer que agora a partir do meu menu eu vou começar a tocar a música. E aí eu boto a música, especifico o canal que eu quero, tá?
E aí ele começa a tocar. Deixa eu ver aqui, passar aqui para vocês como é que a gente vai fazer isso. A gente vai usar o load stream, certo? Vamos utilizar o load stream para poder carregar a música. Só um minutinho. Aqui. Tá? Então, lá na parte do menu, eu já tinha criado, né, essa parte de efeitos sonoros. Beleza, show de bola, que é o do clique, né? E eu vou criar agora o que? Eu vou criar uma variável chamada música. Primeiro eu vou fazer aquela separação, né? Música. Passo das 10 começa a dar tilt. Tá? E aqui eu vou carregar a nossa música. Mesma coisa, variável local, música, tá? Áudio, ponto, load stream, ou áudio ponto load stream, tá vendo? Ó? O outro era load sound, são os arquivos de efeito sonoro, e aqui no caso vai ser o load stream, que ele vai funcionar naquele esquema diferente, né? Ele vai fazer uma bufferização, ele vai ficar carregando pouco a pouco para também não consumir todos os recursos, porque ele não vai ficar na memória, tá? Então, vamos lá, abro aspas, digo a localização dele, ó, recursos, barra, áudios, barra, música, 1.mp3. É isso mesmo? Ó, opa, MP2. É isso mesmo? Vamos lá, música 1.mp3. Beleza. É isso mesmo, tá? Só que aí o que acontece? Diferentemente do efeito sonoro, que eu quero que ele seja executado em determinados momentos, em determinados pontos, tá? Eu vou chamar ele, tá? Eu vou chamar ele e vou dizer qual o canal que ele pertence e vou dizer o loops. Que o loops, ele vai fazer o quê? Se eu digo que loops é igual a 0, ele vai encerrar a música e vai parar. Se eu colocar como loops -1, ele vai continuar a tocar, ó, infinitamente. Ele vai fazer como se fosse aquela função do repeat. Ele terminar a música, ele vai já começar a carregá-la de novo e vai passar. E aí vai entrar a questão que o Ian perguntou para mim, tá? Que foi exatamente essa questão do volume, tá? O volume, ele vai ser alterado na seguinte parte. Eu vou colocar áudio, ponto, set volume, tá? Aí esse volume pode ser de 0 a 1, sendo 0, 0%, 1, 100%. E aí a gente faz aquele meio campo. E logo após isso, eu tenho que informar qual é o canal que eu quero que ele mexa no volume. Que a gente viu que a gente tem 32 canais. Se eu coloquei aquela minha música no canal 32, quando eu for dizer que eu quero baixar o volume dele para 20%, eu tenho que especificar o canal que aquela música tá. Então, logo em seguida, o que eu faço? Diferentemente dos efeitos sonoros, tá? A gente já dá logo o comando de toque aqui. Por isso que é importante a gente colocar os efeitos sonoros logo no topo do nosso código, para que ele seja carregado logo de cara, tá? Então, eu estou basicamente colocando aqui no meu menu, logo após as minhas variáveis de localização, tá? E aqui logo em seguida eu já estou carregando os efeitos sonoros, para não ter problema. A gente sabe que o Corona funciona desse jeito, ele lê de cima para baixo. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, áudio, ponto, play, certo? E aí vou dizer o que? Áudio handle. Quem é a variável que eu criei para o meu áudio? No caso é música.
música, tá? Beleza, música. Quais são as opções? Aí é que eu falei. Aqui vai, quando a gente está tratando de música, que é uma coisa mais complexa, a gente vai abrir as chaves, tá? Vai dizer qual canal ela pertence, no caso channel, tá? Igual, vou dizer que ela está no canal 32, beleza? E vou dizer que eu quero que ela, quando ela finalize, ela não se repita. Então eu boto o loops igual a 0, certo? Como é que a gente vê isso? Se eu tiver dúvida, como é que faz isso? Lá no nosso queridão Solar 2D, na referência de API, tá? Você vem aqui na biblioteca de áudio. Na biblioteca de áudio você vem aqui, ó, Load Stream. E aqui, de novo, ele vai mostrar todo direitinho como é que funciona o esquema do Load Stream, tá? Bem legalzinho, bem bonitinho para a gente poder fazer isso, tá? E a questão dos volumes, que é agora que a gente vai ver, tá? Oxe. Ué. Isso? Ah, sim. Então a gente vai aqui no áudio set volume, ó. Áudio set volume. Aí ele mostra, ó, que você bota aqui, ó. Quando você bota áudio set volume, certo? Só um valor, sem especificar qual canal, você vai estar alterando o the master volume, ou seja, o volume mestre. Você está mexendo no áudio como um todo do jogo, tá? No caso daqui que eu coloco um valor e logo após isso eu abro o canal, tá? Que é como a gente vai mostrar agora. Ele vai simplesmente colocar que aquele canal tem que tocar naquele volume. A gente vai diminuir o volume dela, tá? Então vamos, antes da gente colocar o set volume, eu vou colocar ele para dar o play para vocês verem como é que vai ficar, tá? Então eu só fiz colocar aqui dizendo que essa música vai pertencer ao canal 32 com loops de 0, ou seja, quando a música terminar ela não vai se repetir, tá? Vou salvar. Viram que a música começou já, né? Vou jogar, ó. E a música continuou. E a musiquinha continua. Acertou, miserável. E a música continuou. Se ele fosse um jogo mais extenso, a partir do momento que a música chegasse até o final, ela ia parar. Só que a gente está vendo que ela está alta, né? Ó. O que é que eu vou fazer? Vou colocar agora um volume para ela. Deixa eu só pausar isso aqui que vai ficar chato com essa musiquinha tocando. Pronto. Suspender aqui o nosso console. O comando para suspender o console é Ctrl seta para baixo, tá? Que aí ele dá um suspended. Para voltar é a mesma coisa. Ctrl seta para baixo ele recarrega de novo. Ele não recarrega. Ele volta da onde ele parou. Que recarregar o Ctrl R. Tá. Então vamos suspender aqui agora. E aí voltando no nosso código, certo? Para finalizar essa questão do volume é aqui, ó. Áudio, tá? Ponto set volume, tá aqui, ó. Tem o set volume máximo, set volume mínimo, tá? E aí ele pergunta qual volume que a gente quer, que como eu falei, vai de 0 a 1, sendo 0, 0%, 1, 100%. No caso aqui eu vou botar 20% dela, 0.2, tá? E a opção é, eu vou dizer agora quem é o canal, porque se eu não especifico aqui um canal, ele simplesmente vai botar que todos os sons fiquem a 20%. Nesse caso agora eu quero especificar que seja a minha música de fundo. Eu vou botar o que? Vou abrir as aspas, ou vou abrir as chaves e vou dizer qual canal que ela pertence. Channel igual a 32, tá? Por que 32? Oxe, porque eu botei ele para o canal 32. Vou salvar, certo? Vou reiniciar aqui a minha engine. O que foi, filhote?
Aham, aham, aham. Vírgula. Sempre. Eu, se eu não errar uma vírgula, né? Não tem graça, né? Pelo amor de Deus. Ó. Ó. Já tá mais baixo, ó. Viram que a música já ficou mais baixa? Mas os demais sons, ó, continuam alto, ó. Tá vendo? Esse é o sentido que geralmente a gente utiliza quando faz jogo. A gente bota aquela musiquinha de fundo e bota os nossos efeitos sonoros mais altos. Se o cara depois quiser baixar lá no celular dele o volume até desses efeitos sonoros, é só ele controlar o seu controle de volume no próprio celular. E como eu falei, a música ainda está sendo executada porque ela não finalizou, tá? Se eu quiser continuar jogando, a música continua executando, ó. Porque uma vez que ela é carregada, ela vai para todas as cenas. Tá vendo? Se eu colocasse um loop -1, o loops com -1, quando ela encerrasse essa música, ela não encerraria por completo. Ela começaria a tocar de novo e assim vai, tá? Aí só para algumas considerações finais aqui. Já está chegando a 10h30 já, tá? A música deve sempre iniciar com o menu. Uma vez criadas as variáveis, colocamos eles na função, certo? Já fizemos isso. Volume é necessário. O valor do volume é referente ao volume que o usuário está utilizando no celular, foi como eu falei agora, né? Músicas sempre aplicar o canal, tá? Foi como a gente falou aqui, diferentemente dos efeitos sonoros, a gente não precisa especificar o canal. A gente está mais especificando esse canal exatamente para poder mexer na questão do volume. Porque se a gente tivesse colocado aqui, ó, como set volume em ponto 2, ó, a música parou. Viu? Ó. Continua funcionando, mas a música parou. Agora, se eu colocasse aqui -1, ó, só para vocês verem. A música vai iniciar. Mariozinho, né? Mariozinho das antigas, ó. Então, é isso. Quando ele finaliza a música e começa de novo, tá? Vamos encerrar por aqui, que aí eu vou ficar devendo para vocês na próxima aula, amanhã no caso, e eu vou ver se a gente consegue fazer o building, tá? Então ficou aquele desafio para vocês colocarem os áudios de vocês aí no código, né? E amanhã eu vou ver se eu consigo preparar esse código completo para a gente poder buildar ele, tá? Ficou faltando a gente fazer o building. Porque basicamente, o que faltou aqui? Faltou a gente criar mais um grupo, né? Que seria a terceira pergunta, que a gente criou para a China, criou para o Brasil e no próximo seria Venezuela, né? Eu vou ver se eu acrescento esses códigos amanhã, durante o dia, para poder preparar a aula para vocês. Envio para vocês durante a aula e vou mostrar para vocês como é que a gente cria o building, né? É bem simples, é bem fácil. A questão é que, como a gente está utilizando o Solar 2D no Windows, ele só vai ter 3 opções quando gerar. Ele vai gerar para Android, vai gerar para Windows e vai gerar em HTML, tá? Ele não gera para iOS. Caso a gente fosse gerar esse jogo para iOS, a gente tinha que utilizar o Xcode, que é o Xcode, infelizmente, ele é nativo do Mac, ou seja, a gente teria que ter uma máquina rodando o macOS para poder fazer isso, tá? E a musiquinha continua.
E é com essa musiquinha que nós encerramos o dia de hoje. Então, o que é que eu estou devendo para vocês? PDF de áudio, PDF de fonte personalizada, tá? Que eu vou preparar. E eu vou ver se eu consigo terminar esse código amanhã. Olha, ó, a música começou de novo, tá vendo? Ó? E aí vai. Então, eu vou ver se eu consigo terminar esse código amanhã para vocês. E aí, com o código pronto, eu lanço ele amanhã para aula. Vou já atualizar esses códigos. Logo de manhã cedo nós já temos os códigos da aula de hoje. Temos também os vídeos de hoje, que se quiserem tirar alguma dúvida, eu vou carregar os vídeos logo amanhã cedo. E durante a manhã eu já solto os PDFs de hoje, que é a biblioteca de áudio, a biblioteca de fonte, tá? E vou ver se eu consigo finalizar essa questão até o final do dia para a gente, durante a aula, jogar o jogo completo, para vocês verem como é que a gente vai buildar ele, né? Que basicamente é a nossa última opção que faltou. Deixa eu parar a musiquinha aqui, que radeira, a gente já viu que ele iniciou de novo. Senão, como diz o Vitor, ele vai sonhar com a música hoje, tá? E lembrando que amanhã, por favor, cheguem no horário, que amanhã a Cleusa vem dar aula de ODS pra gente, tá? Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção. Foi show a aula hoje, foi uma segunda-feira pra cima. Geralmente segunda-feira é mais chatinha, mas foi muito massa, muito massa. Valeu, fiquem com Deus e até amanhã.